Olá a todos, graça e paz, e mais uma vez aqui em mais um EBcast, e dessa vez nós vamos estar dentro aí da nossa ordem bíblica, tratando agora do livro de Levíticos, né? Tivemos aí uma semana aí sem o nosso EBcast, aí devido a algumas situações aí mesmo da vida pessoal, e vamos agora voltar fazendo aí alusão ao livro de Levítico. Graça e paz, aqui Felipe Lopes também com vocês, e hoje, sendo a nossa conversa sobre Levítico, vamos falar um pouco sobre os pontos críticos e entender um pouco das coisas comuns e também, por exemplo, por que você que canta na igreja não é levita, até algumas situações que são capturadas pelo cristianismo, mas na verdade nem deveriam estar fazendo parte dessa nossa bagagem. Exatamente, Felipe. E sem enrolar muito, eu sempre coloco aí em algum momento do episódio, vou logo colocar no início, aquela estrutura básica de como é composto esse livro do Velho Testamento, nosso terceiro livro na ordem, que nos que é adotada, acredito que não só pelo cristianismo, como pelas outras vertentes também, já que ele faz parte daquele bloco, como nós falamos desde o EBcast de Gênesis, que compõe a chamada Torá, ou seja, é somente um volume. É que nas traduções acabaram por dividir-se, né? Nós vamos ter o livro de Levítico aí rapidamente, bem sucinto. Nós vamos ter a questão das leis e instruções relativas à questão de oferta, né, do capítulo 1 até o capítulo 7. Nós vamos ter Arão e os filhos como sacerdotes de Deus, né, sendo ali, então vamos dizer assim, apresentados como realmente, oficialmente como sacerdotes, né, lá do capítulo 8 até o capítulo 10. Nós vamos ter a questão das regras para a vida santa, né? Capítulo 11 ali até o capítulo 15, vamos ter algumas regras ali que vão estar regendo o povo. O dia da expiação, né? Também o famoso dia da expiação, aí lá no capítulo 16. Do capítulo 17 ao 22 nós vamos ter a chamada santidade prática, né? Nós sabemos muito bem que é uma diferença gritante entre o povo de Israel e não era somente aquele que saiu do Egito, o povo de Israel mesmo, e o que nós chamamos de igreja, irmão, né? Que fique bem claro. E às vezes as pessoas querem pintar a igreja de Israel, né? Ou estão querendo às vezes ver igreja lá no antigo Israel, no meio dos hebreus. E calma que nós vamos chegar aí, não só nesse episódio, em outro, de destrinchar porque não é assim. E, por exemplo, nós vamos ter aí lá no capítulo 23 até o 25 do livro de Levítico a questão do sábado, as festas, né, as estações também, inclusive muito importante, que regiam toda a vida da nação. E do capítulo 26 até o último capítulo, 27, condições aí para as bênçãos de Deus, né? Se o povo andasse dentro da obediência do Senhor, eles não precisariam estar criando gatilhos através daquilo que lhes foi estabelecido, porque as bênçãos viriam, né, sem precisar forçar isso. Exatamente, né? Levítico, como tu já falou, é o terceiro livro da Bíblia e, consequentemente, da Torá, né? É um dos 5 livros que são atribuídos a Moisés e é, de longe, o mais, digamos, legalista, né? O mais que fala sobre Israel, né? A gente pode dizer, ali trazendo, né, fazendo uma comparação bem assim anacrônica, que seria como se fosse a constituição, né, do povo de Israel. Não só civil, mas religiosa também, até porque naquela época as duas coisas não estavam separadas e sim unidas, né, tanto a vida religiosa quanto a vida civil. As festas civis eram religiosas, né, como tu acabou de falar, Pentecoste, né, tinha toda a questão social por volta dessa festa, a própria Páscoa, a chamada Festa dos Tabernáculos, né? Então tudo girava em torno da religião. Nós vemos aí o calendário judaico, né, com todas as suas festas, algo muito importante, ou seja, vários construtores, né, de um povo, nós vamos ver aí, né, a lei, o sacerdócio, a questão jurisdicional, né, então vários marcadores de identidade, aí talvez um dos livros, o livro mais importante, ao meu ver, para o povo de Israel.
Infelizmente, como a gente falou, a igreja sempre quer copiar de alguma forma, né? Se apropriar, né? Já vi festas da primícia, né? Que não tem nada a ver com o que está escrito aí, né? Nada mais, nada menos era do que uma festa para o pastor. Ali poderia ser feito no aniversário do pastor e tal. Aí você fazia, né? Uma festa, trazia algum prato que ele gostava, sei lá. O pastor gosta de um quindim, de um vatapá. Você fazia um prato diferente que ele gostava e ali oferecia como ação de graças pela vida dele. Aí se colocava, né, o culto da honra, o culto da promessa, o culto das primícias, né? Quando que não tem nada a ver uma coisa com a outra. A igreja não deveria estar copiando Israel, sobretudo no seu calendário, né? Porque Israel, como uma nação, ele precisava de todos esses marcadores. Nós somos brasileiros, americanos, franceses, né? E temos a nossa própria cultura, a nossa própria história, nossos próprios, entre aspas, heróis, né? Nacionais e símbolos, pátrios, que não deveríamos estar copiando o povo de Israel. Uma ótima síntese aí, inclusive, do irmão Felipe sobre isso. A função, de fato, né, dessas festas, daquilo que foi estabelecido, as estações e tudo. Inclusive, vamos entrar daqui a pouco até melhor nessas partes, para poder os irmãos entenderem. Porque, para começar, logo no início aqui do EBcast, deixar bem claro para os irmãos a questão até do nome mesmo do livro, né? Lembrando, como eu falei, que era parte de um volume único, mas nas traduções que vão ser feitas depois, há uma separação aí dos livros levíticos, referente, não tendo somente como foco, mas é referente à questão dos levitas ali, que acabam sendo apresentados como aquelas pessoas separadas para executarem do Senhor os serviços, os sacrifícios e tudo. E é bom explicar isso porque é muito comum, como falou o Felipe, a igreja se apropriar de coisas que na verdade são identificadores culturais, marcadores culturais de um povo, o Israel no caso, os antigos hebreus. E os levitas acabam sendo essas pessoas que por alguma razão os crentes juram que os caras foram separados para cantar. Eu quero que os irmãos fiquem logo bem atentos para entender que cantar era uma das últimas preocupações que os levitas tinham. Quem dera a vida dos caras fosse apenas cantar. Praticamente eles foram separados para os serviços ali da tenda, né? A tenda da oferta ou tabernáculo, diversos nomes tem e tudo. E eles executavam as mais diversas funções, inclusive. Não tinham propriedades, não tinham salários clericais, não era assim que funcionava, irmão que está nos ouvindo, tá? Essa coisa de salários clericais não vem tentar beber aqui no Velho Testamento, em Levítico, que não é isso que funciona, tá? O chamado dízimo, já até temos o EBcast, olha o card passando aí em cima, para falar exatamente sobre o dízimo, a sua origem, como era feito, os tipos de dízimo, não era só um, e ele tem uma ligação direta com o que estamos falando agora aqui, esse episódio, dá uma olhada lá depois, e você entenda, irmão, que canta na tua igreja, irmão, entenda, você pode cantar lindamente, mas olha só, você não é levita. Você não é levita. Para ser levita, você literalmente tem que ter herança levítica, ou seja, você tem que ter nascido de alguém que é da tribo de Levi, né? Então isso inclusive está até bem complicado de configurar, né, nos tempos atuais do Israel moderno que nós temos lá. Então entenda, você não é levita, não, você não serve num tabernáculo, não, o templo cristão não é um tabernáculo, irmão, não te enrola, não te atrapalha, você não é levita, só entende, você canta, eu canto lindamente, amém, que bom para você, mas isso não te torna levita. Exatamente, né? Os levitas eles só são divididos como cantores lá em Davi, né? Na época de Davi pega e divide ali entre porteiros, músicos, cantores e mais alguma outra categoria. Então eles não tinham essa função, né? E sim eles eram aqueles que ficavam responsáveis pelo serviço do templo, né? Sobre oferecer o sacrifício, sobretudo o sumo sacerdote, que também deveria ser um levita, né? Então nós tínhamos aí levitas, que eram todos os filhos de Levi, né? Lembra, né? Que aquele que faltou a escola dominical, Levi é um dos filhos de Jacó, né? O terceiro tem Simeão, Rúben, Simeão e Levi, o quarto Judá, né? Também é o mais conhecido. Então ele era um desses filhos de Jacó que veio a se tornar uma tribo de Israel,
Mas diferente das demais, ele não recebeu herança, não recebeu um território fixo, né? Sim, algumas cidades separadas, e eles ficavam com essa incumbência de cuidar das coisas do templo, mas daquele templo, tá? Não vai fazer, eu varro aqui a igreja, então eu sou um levita porque eu estou cuidando do templo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? A gente já deixou bem claro no episódio sobre templo, né? Igreja e tal. Também vai passar no card aqui. Nós vamos falar bem claro que não tem essa mesma aplicação, né? O templo lá, lembre, você pode pegar o livro, né? Começa pelo Êxodo e vai terminar em Levítico até Deuteronômio. O templo ele não era para adoração como nós vemos hoje, né? Onde as pessoas vão, sentam nos seus bancos, têm a oportunidade, pegam o microfone. Óbvio que naquela época não existia, mas é passada ali para algum contar alguma bênção. Não é. Esquece isso da tua cabeça. O culto no povo de Israel, né, culto religioso, girava em torno do sacrifício. E não é aquele sacrifício de levar tudo que você tem aí na sua carteira. Sacrifício vivo mesmo, né? Um animal morto. Então isso era a adoração naquela época, o sacrifício. Então os serviços do templo eram esses, não ir lá no templo, louvar, cantar, né? Ver alguém cantando, ver alguém pregando, fazendo teatro, um jogral. Não, era algo completamente diferente. A gente não pode ser anacrônico, né? Achar que ler lá na casa do Senhor e tal, e achar que é como uma liturgia de um culto protestante ou católico hoje em dia, né? Então é isso. Levita era aqueles, né? Também tinham sacerdotes que eram dentre as tribos da tribo de Levi, né? Que aí deveriam também ser de uma linhagem específica, que era a linhagem de Arão. E dentre os sacerdotes havia um sumo sacerdote que era responsável por alguns sacrifícios específicos, né? Que a gente vê aí durante todo o livro de Levi e durante toda a Torá. Exatamente. E aí, como o irmão Felipe já falou no início, a gente tem que entender a importância daquilo que nos é apresentado aqui no livro de Levítico, porque, irmão, alguém olha para cá e fica, não, mas isso aqui tem uma importância sobrenatural. Se eu fizer igual, vou alcançar, né, as mesmas bênçãos e tal que o Israel alcançava. Irmão, entende? O antigo Israel, né? Vamos falar assim, o antigo Israel. O Israel, enfim, ele é uma nação literalmente, um país. Então ele tinha promessas geralmente para a terra, né? Ele tinha realmente promessas fixas para cá, bênçãos terrenas e tudo. Aquilo que nós chamamos de igreja não é uma versão de Israel assim 2.0, porque a gente vai também ter bênção na terra e tudo. Eu sei que a teologia da prosperidade, mesmo a tua igreja não pregando ela diretamente, tá já ludibriando os teus pregadores e tá fazendo você acreditar que não, bendito serei na terra, né? Bendito serei, tudo. Tem louvores assim com as letras bem claras falando isso. Irmão, a nossa nação não está aqui, isso é declarado, né? Inclusive no Novo Testamento, como para os cristãos, nossa nação não está aqui, não é daqui, e as bênçãos e as melhores bênçãos que nós temos são para o porvir, para aquilo que ainda virá. E, ou seja, que tem duração eterna, né? Israel tem o seu papel, mas não confunda, né? E isso é importante para quê? Para que a gente possa estar sabendo e entender o seguinte: eram importantes aqueles rituais, aquelas datas, era importante fazer daquela forma, porque e ditar isso na forma quase que de regra, como é o caso aí do livro de Levítico, porque se estava estruturando uma nação nova, um povo que estava saindo de uma cultura, né, e não indo para outra, estava saindo da cultura de convívio egípcio para uma nova agora que o Senhor chamava. E uma nação, ela só é nação quando a gente tem coisas que ligam todos num chamado espírito pátrio, né? Ou seja, uma identificação, uma identidade nacional. Você se sente muito mais brasileiro quando o estádio está cheio, estão transmitindo, você assistindo na tua casa o jogo do Brasil. Naquele momento o teu espírito pátrio, né, tá pegando fogo. Se um argentino passar naquele momento na tua rua, né, que de repente tenha um vizinho argentino e fizer uma brincadeira, tu é capaz de ir no pescoço dele, porque tá ativado aquele momento da tua identidade nacional. É isso que precisava Israel, eles precisavam identificar-se como uma nação, coisa que de início foi
bem difícil. E o papel desse livro aqui é muito importante para isso. Ele era aquela cola social que ia fazer isso. Exatamente. Uma das coisas era uma lei, né? Ele não, quando eles estavam ali no povo, ali sendo servos do Egito, eles tinham possivelmente a lei, né? Tinham que se submeter à lei egípcia, né? Se matasse lá alguém, como Moisés fez, né? Moisés teve que correr, por quê? Porque ele estava sujeito à lei egípcia, então possivelmente ele seria morto e tal, então vazou. Aí, para o povo, isso é muito importante a gente ter em mente como cristão, como povo da nova aliança, que essa aliança, essa que nós chamamos de antiga aliança, velha, primeira, ela foi feita com o povo de Israel, esse povo na carne, né? Esse povo ali de uma linhagem, de uma descendência. Por isso que eles foram ali ao pé do Monte Sinai, né? Todo mundo ali, a lei foi dada ali para aquele povo que estava ali. Por isso que a gente lê várias vezes: ouve, ó Israel, eu sou o teu Deus que te tirou da terra do Egito. Então é muito errado quando nós fazemos uma aplicação para a igreja, porque nós não somos igreja. Nós não somos Israel, né? Nós somos igreja. Então nós não somos isso que foi tirado da terra do Egito. Nós somos um povo, né? Povo assim, nós temos nosso dever, falando como brasileiro, deveres cívicos. Nós temos a nossa própria Constituição. Então Israel precisava da sua. Por isso que foi dadas as tábuas da aliança, para que o povo tivesse a lei, né? Leis, mandamentos, estatutos, né? Festas, para que eles fossem, né, um povo só, para que aí viesse o Messias. Então esse era o papel de Israel, e não ser, né, um espelho para a igreja. Se Israel fosse o plano final de Deus e que, né, não deveria existir igreja, simplesmente assim. Jesus não precisava vir. Nós estaríamos seguindo Moisés. Até o irmão falou que na igreja dele, né, se prega Jesus. Beleza. Aí eu falei, tá mais para Moisés, né? Porque seguem aquilo que está aqui, né, no Levítico. E nós como igreja podemos aprender, né, para a questão de sabedoria, a questão histórica, mas nós não podemos nos basear e nem nos guiar pelo livro de Levítico. Isso aí é uma gafe que infelizmente alguns pregadores cometem, né, quando querem apontar algum pecado. Tá aqui Levítico e tal, é assim, assim, assim. Ou quando querem fazer uma pregação, né, normalmente pentecostal, e o fogo arderá continuamente sobre o altar, sendo que não quer dizer nada de pentecostalismo. E se a gente for levar ao pé da letra o livro de Levítico, a gente está todo errado, né? Não vai sobrar uma carne, não vai sobrar, como diz o texto, né? Toda a alma vai ser extirpada dentre os povos, porque ninguém vai conseguir seguir isso aí. Então, normalmente se pega uma parte, se pega outra. Se quer falar sobre roupas, né, utilizando Levítico, coisa que também não faz sentido nenhum. As nossas roupas, por mais santas que achamos que seria considerado impuro naquela época, né? Já pensou uma mulher lá, daqui, né, do século XXI, indo lá, nossa, ela estava nua. Por mais que para nossa vida seja comportada. Então a gente tem que entender esse contexto cultural, né? Não usar Levítico como doutrina. Isso é um erro crasso. A parte do fogo, né, em algum momento quando é citado sobre sacrifícios, é doce na boca da pregação, né, de vários pregadores aí. Irmão, esquece. É outro erro anacrônico, ou seja, olhando um passado com a visão do presente. Pentecostalismo, o movimento pentecostal moderno, sem entrar aqui no mérito, demérito, enfim, temos episódio inclusive sobre o pentecostalismo, já temos aqui, outro card vai estar passando aí, indicando esse episódio para você. Não tem nada a ver com aquilo ali. Não, aquilo não tem nada com a questão de chama pentecostal. Tu sabes que isso é chavão, porque isso nem nas escrituras tem. Frases como chama pentecostal, a chama pentecoste, tu sabe que isso não tem nas escrituras, certo? Tem nada a ver. E o que nós temos de palavras como Pentecostes ali em Israel é outra história, nada a ver com a questão do chamado avivalismo, que começa no século XIX e desembocando para o que chamamos de pentecostalismo no século XX. Já indiquei um episódio, tem aí para você assistir
outro momento, com calma, nós damos aí aparato um pouco histórico, tem lá artigo para você ler histórico, né? Com calma você dá uma lida depois. Mas voltando aí ao nosso livro de Levítico, fique bem claro que todo esse sistema de rituais, como bem falou o irmão Felipe, foi feito para estruturar uma nação que não tivesse base, né, desnecessária dentro daquela nação ali, advinda de outras culturas. Quando nós vamos para a história e vamos ver povos daquela época, você vai perceber que tem algumas coisas semelhantes. Mas não porque simplesmente Israel adota aquilo, como parte lá do panteão, né, vizinho e tudo. Mas atitudes, ações que eram boas. Inclusive Israel vai pegar algumas referências de como lidar com questões morais dentro da nação e de outros povos. Mas porque eles não tinham outras? Não, porque eram boas, né? Os povos não eram bárbaros dessa forma. É um preconceito olhar para os povos, né, fora dali do povo de Israel naquele período bíblico e achar que eram tudo loucos, né, e viviam igual animais. Não, gente. As culturas ali, por mais que na nossa visão cristã estavam erradas ao seguirem outros deuses, elas tinham o seu valor também cultural em muitos aspectos, certo? E Israel adota muito disso. Lembra, ao Israel se formar, outras nações já existiam, com toda uma cultura estabelecida, leis, né, referências morais e tudo. Israel acaba absorvendo bastante disso aí. O próprio sistema de sacrifícios era uma forma de apontar para Cristo, né? A questão de ser sem mácula, sem ruga, tudo isso é porque o sacrifício de Cristo também era perfeito, né? Então era uma espécie de tipologia, muitas coisas, né? As festas, nós vemos as festas da Páscoa, onde um cordeiro, né, deveria ser morto. Engraçado que quando se fala, né, dessa história de Israel, o texto bíblico ele fala, né, quando vossos filhos vos perguntarem, né, olha, façam isso, quando vossos filhos vos perguntarem, vocês digam que é isso. Tem um episódio lá em Levítico, acho que é Juízes, que eles fazem um montão de pedras, né, o povo fica do lado do Jordão, fica um do lado e o outro do outro. E aí eles fazem, o que ficou do lado leste, faz um montão de pedras. Aí o que ficou do leste achou que eles iam fazer oferecer sacrifícios. Isso era um sacrilégio, porque deveria ser oferecer só na tenda. E aí eles vão lá, meio querendo guerrear ou não e tal. Aí fica ali com um marcador de que eles também tinham parte com o outro lado do rio, né? Eles eram um só povo. Então, quando vossos filhos vos perguntarem o que é este monte de pedras, aí as pessoas vão lá e explicam. Então, tudo era um memorial para lembrar, né? E é interessante que era algo bem didático, né? Passado de pai para filho e era dado quando o filho tinha aquela curiosidade, né? Se fazia ali a Páscoa, se juntava o cordeiro, guardava o cordeiro durante certo tempo. Aí o filho perguntava, mas pai, para que isso? Aí ele vinha e usava a curiosidade do filho para ensinar aquilo, né? A gente acha que evangelizar é sair gritando e ir atrás das pessoas. Ó, Jesus, 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 Jesus. Aceita Jesus, não tu vai para o inferno. Não. Lá no povo de Israel era o contrário. Os filhos eram instigados, né? Usados a curiosidade. E o pai aproveitava aquela curiosidade para ensinar o filho de forma didática e prática, né? Pegando e fazendo aqueles sacrifícios, aquelas ofertas, tudo isso apontando para o Messias, né, que vinha. E engraçado que a igreja atual ela entende até esse ponto, né, quando se fala em sacrifícios. Jesus é o Cordeiro Pascal e nós não precisamos fazer sacrifício. Mas o resto eles querem fazer, tais como dízimos, sendo que chamar pastor de sacerdote embora, como a gente já frisou aqui, a própria lei, né, o próprio material didático, os estatutos, o material de apoio oficial, doutrinário, dogmático, diz que não, os pastores não são sacerdotes, eles mesmos se dizem e são tratados como se fosse, como se Cristo não tivesse vindo também para abolir esse sacerdócio. Então pense, irmão, pare e pense, por que Jesus veio?
Quais são os impactos dessa vinda de Cristo na nossa vida? Muitas das coisas já foram cumpridas por Cristo, né? Abolir ficaria perfeito, mas as pessoas têm um pouco de asco com essa palavra, então cumprir, né? Foi cumprido por Cristo. Cristo já veio o sacrifício perfeito, então nós não precisamos mais fazer sacrifício. E essa lógica se aplica também a outras coisas, né? Exatamente. Tocando em um dos pontos mais conhecidos aí do livro de Levítico, eu sei que às vezes não se lembra de outras a não ser dízimo e de dieta kasher, né? Ou a chamada dieta dos animais limpos e impuros. Porque nós temos vertentes cristãs que optaram por seguir a sugestão de Levítico 11, onde fala que animais são limpos para comer e que animais não são limpos para comer. Nós vamos ter, por exemplo, algumas situações já no Novo Testamento, onde nós temos Pedro tendo uma visão, né, com uma forma de o Senhor didaticamente, como bem falou Felipe, isso era bem comum no meio de Israel, e a cultura deles era estruturada em cima do visível, do fazer, do tátil, inclusive. Em que se mostra uma visão para o Pedro, né, um monte de animais em que ele podia matar e comer. E ele diz, não, nunca comi coisa impura, não vou comer e fazer isso agora. Só que, claro, não era exatamente sobre animais. A ideia ali era ensinar Pedro, através da visão, que ele estava fazendo distinção sobre para quem ele iria falar das boas novas do Evangelho. E ali, aquela visão era para deixar bem claro para ele que ele deveria levar a mensagem a gentios quando necessitado. Tanto que daqui a pouco, depois da visão, vem bater ali na porta de onde estava hospedado e um convite, justamente de um gentio, lhe é dado. Ele vai, tem contato com o gentio, né? Pedro ainda é até questionado porque ele foi pregar para um gentio lá em Jerusalém. É quando ele, opa, peraí, antes de vocês me prensarem na parede, eu tava lá falando e sobre o que aconteceu conosco lá em Atos, lá no cenáculo, né, na festa de Pentecoste, também aconteceu na casa dele. Ou seja, o Senhor confirmando que eles também estão dentro dessa chamada e podem ouvir a mensagem. E Pedro, ao fazer isso, daí para frente, dar-nos a impressão, irmão, presta atenção que me ouve aí, dar-nos a impressão que Pedro ele fica muito mais, né, aberto a entender e conviver com esses irmãos. Tanto que quando Paulo lá na frente questiona Pedro porque ele menosprezava os irmãos gentios quando ele via irmãos de Jerusalém chegando, ou seja, judeus convertidos, Paulo diz assim mesmo, tu que és judeu, tu vive já igual gentil, ou seja, parece que Pedro já tinha mudado muito desses costumes israelitas. Ou Pedro, cara, gentil, judeu da gema, já tinha até deixado de lado, né? Já estava mais relax com a questão da estriticidade do costume judaico. E tu que é crente fica querendo seguir regra levítica. Pelo amor de Deus, irmãos, vamos, como diz um amigo meu, se poupe, né? Nós vamos ter irmãos seguindo a dieta de Levítico 11. E eu faço a pergunta aí, Felipe, porque simplesmente para nós agora não é uma necessidade seguir tal dieta, né? Simplesmente porque, como as coisas no Antigo Testamento, a gente está falando exclusivamente sobre o livro de Levítico, eu acabei de falar, né, da questão do sacerdote, né, que apontava para Cristo, a questão da remissão, os próprios sacrifícios também apontavam para Cristo, porque ele é o sacerdote, né, porque ele consegue, como diz Hebreus, inclusive quem tem dificuldade de entender Levítico, leia Hebreus, né, se conseguir ler em paralelo seria excelente, né, ele complementa muito, ele cita muito o livro de Hebreus, o livro de Hebreus cita Levítico, né, principalmente a questão de purificação com sangue, né, com água e tudo, e para que você perceba que muitas dessas coisas foram cumpridas por Cristo na cruz. Tinha um simbolismo, tinha um efeito didático. Se fazia certa coisa para se apontar para o Cristo. Uma das coisas é essa, né? A questão da dieta levítica, né? Do livro de Levítico. Animais que se podiam comer e animais que não se podiam comer. Por que isso? Para simbolizar os gentios. Nós vemos aí em Atos, né? Quando Pedro teve essa visão. Aqueles animais impuros era um símbolo dos povos impuros, né, dos gentios, daqueles povos que andavam segundo a sua carne, que andavam como animais, né, animais
seguindo o seu próprio instinto, como Romanos também fala, né? Paulo escrevendo os Romanos, né? Deus os entregou às suas paixões, né? Se tornaram desobedientes a pai, parricidas, matricidas. Então, esse povo imundo era simbolizado através dessa carne imunda. Mas assim como Jesus diz a Pedro, né? O Espírito fala a Pedro, Deus santifica, né, essa carne, tanto nós como gentios, que nós não éramos povo. Eu sempre bato nessa tecla, irmão, se Jesus não voltasse, você estaria condenado. Perceba isso, a gente já nasce com essa benesse e não percebe, né? Isso é igual, sei lá, o direito ao voto. Pessoas às vezes, eu não quero votar e tal. Muita gente lutou, morreu para que você tivesse esse direito e às vezes você não percebe isso. Então Jesus vem e morre para que hoje nós sejamos povo. Antes nós não éramos povo. O próprio Pedro, né, escreve aos gentios, ele pega todas as características que estão dadas a Israel, né, nação escolhida, sacerdócio real, povo adquirido, tudo isso ele pega e joga para os gentios. Ou seja, Deus ele santifica nós, né, gentios, como carne imunda. Logo, não faz sentido mais eu ter essa diferenciação, essa acepção entre carne que pode se comer e carne que não pode se comer. Isso simbolizava apenas os gentios. Então, tendo se cumprido, né, essa meio que profecia, não é necessário mais a gente ficar, né, com o aio, como Paulo diz, né? A lei nos conduziu como pedagogo, como aio até Cristo, né? Vindo Cristo, nós não estamos mais debaixo do aio, ou seja, sendo que nós já fomos purificados como a carne imunda, como gentios que éramos, e hoje nós somos povo de Deus, nós não necessariamente tenhamos que lembrar né, fazendo essa diferenciação de carne que pode ou não se comer, até porque o próprio Cristo, né, disse que não é aquilo que entra no homem que contamina, e sim o que sai, né? Então, já mostrando que essa questão de comer nunca foi fundamental, né? Também Paulo chega e fala que a gente pode comer de tudo, né? No que se serve no açougue, sem medo, né? Por causa da questão da consciência. Então, nós como gentios, nós não estávamos debaixo dessa lei de alimento, e muito menos agora vindo Cristo, né? Porque se os judeus foram libertos disso, quanto mais nós que nem estávamos, né? Nos prender novamente, né, a velhice da lei e a mandamentos que não podem salvar e só prejudicar, né? Eu sei que muitos irmãos fazem isso com boas intenções, né? Querendo agradar a Deus, mas infelizmente boas intenções não é tudo, né? Não são tudo. Exatamente, eu sei que tem irmãos que preferem, não, mamãe, eu quero me abster, eu não quero comer isso, não quero comer aquilo. Irmão, não tem problema nenhum, isso não mexe com a tua salvação. Se em Cristo de fato você crê, sabe quem é a Jesus para ti, enfim, comer ou não comer alguma coisa não vai afetar em nada. Você pode seguir a lista, se quiser, seja de Levítico 11. O próprio Paulo, por exemplo, vai lidar em Romanos com pessoas que achavam que o simples ato de comer carne, não era a carne kasher, né, como é chamada na lista de Levítico 11, a carne pura ou a não impura. Alguns simplesmente não comiam carne nenhuma, porque simplesmente diziam que a carne era mal, né? Então não comiam carne nenhuma, enfim, optavam somente por legumes, vegetais em geral. E outros diziam que comiam. Só que Paulo mesmo já disse que os que comiam estavam, graças a Deus, ó, carne de primeira, tá deliciosa, graças a Deus por essa carne. E nisso glorificavam a Deus. E Paulo disse que isso era válido, né? Aqueles que não comiam faziam tentando também glorificar a Deus nessa abstinência. E estava tudo bem, né? Então, se você escolheu ou não optar por ter essa lista como uma referência, entenda, irmão, como uma referência, isso não te faz. Igual os nossos episódios, tem o episódio do minicast último que saiu sobre álcool, né? Um dos últimos, na verdade. Isso não te faz melhor do que outros irmãos na fé, tá, irmão? Se você optou por abster de comer coisa tal, de beber coisa tal, isso não te faz melhor. Pode te fazer mais saudável, tá? Mas melhor, espiritualmente falando, não tem peso de nada, né? Não influi e nem contribui, como falamos aqui no norte, certo? Uma coisa importante,
acredito aí do livro de Levítico a gente puxar é a figura, né, justamente do que leva até nome, né, aí do livro, que é do sacerdote. E Felipe, esse homem no passado, que muitos confundem com a figura do pastor, não, agora o sacerdote é o pastor, mas como nós falamos do levita logo no início do episódio, entenda, não era só dar uma de dirigente de culto, e tanto que nem essa liturgia existia nessa época. O sacerdote, como é que ele agia ali em Israel? Sendo uma sociedade teocrática, né? Inclusive é bom ressaltar. Exatamente, né? O sacerdote ele tinha várias funções, né? Os levitas, aqueles que estavam, né, no serviço do templo, que iam principalmente relacionadas a sacrifícios, né? Ele era responsável, o sumo sacerdote, só ele poderia fazer um certo sacrifício no ano, né? Também deveria, como os hebreus falam, a carta aos hebreus fala, oferecer um sacrifício por si mesmo, né? Tinha o sacrifício pelo príncipe, né? E olha que nem tinha ainda, né, essa questão de príncipe. Eu acredito que seja príncipe no sentido de principal, de líder da tribo, né? Então, mas também serviria futuramente para o próprio rei, né? Oferecer sempre o sacrifício pelo povo, pelos seus próprios pecados, pelos pecados ocultos, né? Se fosse a gente levar hoje para o dia, era o que mais ia ter, né? Dentro da igreja. Sacrifício pelos pecados ocultos. Ia estar uma fila de bodes e ovelhas e carneiros, né? Para se fazer esse sacrifício oculto. Mas ele também ficava responsável em ensinar a lei, né? A ensinar a lei para o povo. Uma questão, então, interessante, que é bom ressaltar sobre a questão do sacerdote, era o quanto ele era uma figura importante para aquela sociedade que, anterior ao período monárquico, né, não tinha centralizado na figura de um homem a questão do rei ou alguma autoridade do tipo, né, o imperador. Era pessoas diversas, né, que ajudavam a reger ali a nação. Tínhamos, por exemplo, a questão do juiz, que não era nesse mesmo sentido que nós temos hoje em dia. Nós tínhamos, por exemplo, ali os profetas que traziam do Senhor orientações, né, para a nação e às vezes até para essa classe sacerdotal aí. Esses profetas traziam orientações. Posteriormente, com a chegada dos reis, esses profetas também traziam orientação a esses reis. Mas praticamente todos os sacerdotes que nós tínhamos em Israel, eles eram como verdadeiros e um coletivo de líderes comunitários que ajudavam a reger a nação, começando, como bem falou Felipe, desde a questão sacrificial, passando até mesmo por pequenas questões, ou seja, alguns sacerdotes acabavam exercendo meio que a figura desses juízes. E o que era esse tal de juízes? Era aquela pessoa que a gente vai enxergar no livro de Juízes, inclusive, né? Mediavam pequenos conflitos sociais, mantendo ali, né, a sociedade, aquela comunidade, enfim, na linha, e não virar uma barbárie total. Ou seja, Israel era estruturado para obedecer como figura única e orientação central ao Senhor, mediante aquilo que era repassado aí aos sacerdotes, né, vindo pelo sumo sacerdote e diversificado nos sacerdotes em geral. Então eles tinham praticamente uma figura muito importante na sociedade de Israel, tanto que não pesava tanto a Israel, né? Tinha que ter um sacrifício, mas tinha que levar. Irmão, não era todo culto igual tu faz. Todo culto de domingo tu tem que estar lá, tem que estar ofertando alguma coisa. Era, às vezes, sacrifícios anuais. Uma vez no ano que tu levava dízimo. Uma vez no ano. Tinha dízimo que tu levava de 3 em 3 anos. Então, tinha tudo isso que acontecia ali em Israel para manter esse sacerdócio. Com um detalhe ainda. Quando, por exemplo, vai se migrar, né, para a questão da monarquia, e o povo queremos um rei, o próprio Deus fala, por exemplo, a Samuel, na época, né, que foi instruído ali aos pés de Eli, né, viveu ali diretamente com o sacerdote Eli. Olha, se eles querem um rei, diz para ele que o rei vai pesar, né, para eles. O rei vai cobrar impostos dele, porque tem que manter um palácio, tem que manter uma guarda, tem que manter um exército permanente, ou seja, ele vai pesar pro lado deles. Eu estou oferecendo uma vida tranquila, o cara tem a propriedade dele, ele
planta, ele colhe, traz a parte aí do dízimo para cá, o resto é tudo dele. Ele não está pagando imposto para monarca nenhum. É isso que eles querem? Ah, o povo, não, nós queremos. Tudo bem. Querem, então faz a vontade de vocês aí, vocês vão sentir na pele o que é realmente sustentar um governo. Vamos ver como é o Estado, é pesado. Aí até o Salomão, os caras não aguentaram mais. Não aguentaram nem 3, imagine um monte, né? Mas o sacerdote tinha todo esse poder jurisdicional e até civil, né? De habilitar ou barrar pessoas para o convívio com a sociedade, né? A gente se vê ali na lei que algumas pessoas eram marginalizadas, eram separadas, né? Lembra, né? Não vai pensar, olha só que preconceito, não sei. O Israel estava vivendo no meio dos desertos, né? Aglomerado. E olha só que a gente passou em 2020, né? Então, qualquer bactériazinha poderia acabar com o povo todo, se não tivesse todo o cuidado, né? Leis de higiene, que é muito importante, né? A questão da separação da mulher no seu período menstrual e várias outras. Qualquer manchinha que aparecesse ali deveria ser colocada para o sacerdote, para ele ver, né? A pessoa ficar separado, vaso que poderia estar contaminado, quebrado, né? Então era todo um cuidado com a questão higiênica do povo, né? A gente está falando de milhares de anos atrás, né? Imagina, na época do medieval, né, da Europa, se a gente ler um pouquinho, estudar um pouquinho, era uma coisa assim muito nojenta. Imagina há milhares e milhares de anos atrás, né? Então era necessário muito cuidado. Então as pessoas eram separadas do convívio social e esse sacerdote tinha o poder de ir lá e falou: não, agora você pode, né? A gente vê ali a questão da lepra, né? O sacerdote tinha que examinar. O próprio Jesus, quando cura um leproso, ele manda se apresentar ao sacerdote. Por quê? Porque não curou de verdade, porque Jesus achou que talvez não seja de verdade, né? Eu acho que não foi correto esse milagre, ou não terminou, não curou tudo. Não, porque o sacerdote poderia autorizar aquele cidadão a voltar, né, ao seu convívio, a ser respeitado, né, a não ter mais ninguém chamando de leproso, né, aquele preconceito. Então o sacerdote tinha isso, né, de visitar as casas, né, de ter uma espécie de médico comunitário, né? A gente poderia até chamar de agente social, né? Uma espécie disso, porque ele tinha todas essas prerrogativas. Se a gente puxar um pouquinho, né, dentro da história do Brasil, a gente pode chamar que muitos padres, né, principalmente interiorzinho, cumpriam essa função. Lógico que a gente deixar bem claro, né? Não é uma função bíblica, mas eles, né, cumpriam, iam lá na casa, visitavam e escolhiam até nomes, né? De muita gente. Lá vai a criança nascer, o padre dá o nome, o padre batiza, né? A pessoa passa a ser um cidadão ali, guarda registros. A Igreja Católica é responsável por vários registros, né? Tanto que em vários cartórios, repartições públicas, ela tem ali uma cruz, né, em homenagem à Igreja Católica, porque muitos dos registros do Brasil como nação partiram e foram guardados pela Igreja Católica, por padres, né? Registro de casamento, de nascimento e várias outras coisas, né? Escolas durante muito tempo foram feitas, né, por padres, por Igreja Católica. Então o sacerdote, né, nessa época tinha algo mais parecido. Eu acho que o padre ainda é um pouquinho mais exagerado e intrusivo naquela época, mas o sacerdote, para a gente ter uma ideia, né, para gerar um pouquinho de associação, era o que mais se aproximava do sacerdote naquela época, né? Embora alguns pastores hoje também queiram ali está até na intimidade do casal, o que eles fazem, né, com a frequência e, né, se meter em assuntos que às vezes não deveria. Exatamente, tentando inclusive exercer esse papel de um sacerdote levítico, né? Mas como bem falou Felipe, temos que entender que era necessário naquela época ter essa referência comunitária, né, daquele que dizia: ei, isola o fulano, ele está com uma doença estranha, para resguardar os demais da comunidade, ele vai estar isolado agora. Geralmente era enviado para uma região onde ele ficava ali. Se caso ocorresse dele curar-se, ele apresentava ao sacerdote: olha, existe uma verificação, né, pelo sacerdote, e aí a pessoa estava liberada para o convívio social novamente. Sim, irmão, esse negócio de isolamento social não é de agora não, tá? Isso é uma estratégia muito antiga,
e inclusive, como bem falou o Felipe, evitou, né, desastres sanitários enormes no passado na nação de Israel. Nós estamos falando nação de Israel, irmão, mas entenda que é uma nação pequena. Nós brasileiros aqui somos 230 milhões. Estamos falando de uma nação que oscilou entre um negócio de 2 a 5 milhões o tempo todo, sempre nesse número. Isso é um número pequeno. Uma epidemia ali era fatal. Então era necessário ter essas leis aí sanitárias que regeriam a vida do povo. E nisso a gente meio que fechando aí, coloca o quão é importante para você ter um povo, né, solidificado, organizado. A figura, né, popular, por mais que não centralizada numa pessoa só, né, que era a questão do sacerdote, e quando eu falo sacerdote são muitos. A questão dos costumes, né? O que fazer, quando fazer, para dar motivação social à pessoa para o trabalho, para produzir, né? Para tudo. As festas como uma forma de até mesmo parar essa rotina pesada do trabalho, dia de guarda, né, que era ali os sábados, as luas novas serviam como marcadores no calendário. Ou seja, uma nação ela precisa ter tudo isso. A gente se sente brasileiro porque nós moramos nesse território? Não, porque os próprios índios anteriores a nós não sentiam brasileiro. Nós sentimos brasileiro porque foi construído uma identificação, uma identidade em que o brasileiro ele é essa pessoa, ela é assim, ela fala português, mas esse português desse jeito, a bandeira é essa, as cores geralmente são essas. Olha, nós gostamos disso, gostamos de comida tal, gostamos de um café da manhã assim. Ou seja, temos um monte de identificação, um conjunto de coisas que nos identificam. Quando fala Brasil ou faz um trabalho de escola, pedi para uns alunos meus, né, fazerem um levantamento sobre alguns países de língua inglesa e como era a cultura desses países. Eles perceberam que eles não eram tudo parecido, apesar do inglês. O sotaque era diferente, a comida era diferente, né, as cores da bandeira eram diferentes. Ou seja, nós estamos falando aqui no livro de Levítico de como o Senhor, de modo inteligente, usando homens ali, idôneos, sábios, foi estruturando uma nação, para que tudo isso lá na frente, né, através desta nação, como o próprio Jesus afirmou, viesse o Cristo, porque a salvação vem dos judeus, né, se referindo a si mesmo, inclusive na conversa ali do poço com a samaritana. Exatamente, né, David? Então existe uma grande importância, né, relacionada às leis, né? Elas tinham essa importância de estruturar a nação, como já citamos, né? Então nós temos que entender esse contexto, que Israel está nesse momento, a gente já saiu já do Egito, atravessou o Mar Vermelho, foi no Sinai, e agora estamos ali naquele momento do deserto, né? Israel passou 40 anos no deserto, então eles estão ali se tornando aquela congregação, né? Sim, congregação significa exatamente isso, estar reunido. Embora como tribos, né, dividido em seus clãs, eles estão sempre unidos ali. E aí começa, né? A gente pode ver também que existem muitas leis relacionadas à terra, né? Embora eles ainda não estejam tomando posse daquela terra, né? Mas desde então já tem muitas leis que se referem à colheita, à planta. E uma das coisas mais assim interessantes no livro de Levítico é o cuidado com o pobre, né? A gente pode ver em questão de festas, né? Uma das festas você tinha que... Das festas não, da colheita, né? Um dos, vamos dizer, preceitos era não, digamos, colher todas as espigas, né? Não pegar o campo ali e colher tudo. Deixar sempre um pouco para o pobre. A gente vê até na época de Ruth, né? Ela é uma daquelas chamadas rabiscadoras, né? Que ela ficava com os feixes que iam caindo, né? Sempre cuidado com o pobre. A Páscoa a gente vê que era para chamar, se tem alguém pobre ali, que não tem a família é pequena, chama o pobre, chama o órfão, chama a viúva. E a gente vê esse paralelo e essa continuação com Jesus, né? Jesus está sempre se preocupando com o pobre e aplicando justiça, né? No sentido social ao pobre, né? Sempre buscando isso em todas as suas coisas, inclusive muito ligada à questão da salvação, né?
sempre relacionada a ajudar, né? Quando você fizeste isso a um dos meus pequeninos, a mim fizeste. Então sempre em fazer algo ao pequeno, né? Cuidado para não fazer o pequeno tropeçar. Então sempre cuidado com os mais necessitados, né? Desde já. A gente vê hoje a nossa sociedade é completamente diferente, né? Sempre querendo o seu próprio e deixa o outro do lado e sempre querendo mais e em detrimento do outro. Então há uma grande diferença entre o povo e o outro, né? É importante a fala do Felipe, e eu ressalto aqui, inclusive, o quanto o livro de Levítico ele é à frente do seu tempo. E não só pela questão da sua redação, olhando pela visão da história crítica, dizer que ele foi redigido depois, mas realmente isso daí era algo de Israel, dentro do antigo Israel de praxe. Sempre o socorro àquele que necessitava. Quando o levita fazia a sua visita necessária em algum local, ali mesmo já comia. Ele não tinha terra, não tinha propriedade, mas ele nunca lhe faltava, né? De certa forma era sempre providenciado. Ele podia comer do que era entregue como sacrifício, depois de queimado, aquela carne assada, ele comeria, enfim, ou seja, tudo estava bem estruturado ali para que todo mundo, de modo pelo menos, né, não tão igual, mas minimamente tivesse uma dignidade de vida mínima. Irmão, que está me ouvindo agora, que é crente e servo de Deus, esse discurso às vezes que nós encontramos do nosso mundo agora, dos nossos tempos, né, aquela meritocracia falsa. Gente, meritocracia não é que existe, mas ela tem contexto e ela tem, enfim, estrutura para poder ser aplicada. Eu sei que eu já vi, eu acho muito triste da boca de alguns crentes falando sobre, não quer trabalhar, vagabundo e tudo, mas se todo mundo se esforçasse, todo mundo conseguiria. Não, irmão, não é assim, nós somos diferentes. Olha o meu rosto, não é igual ao teu, né? O meu jeito de pensar não é como o teu. A minha cabeça consegue entender mais rápido certas coisas que para ti é difícil. Eu sou terrível de matemática, tenho uma amiga minha que é ótima, é professora até. Ou seja, nós somos diferentes. E por mais complexa fique a sociedade, infelizmente tem pessoas que não conseguem ter uma vida minimamente digna. E a gente continua não sendo judeu, com a mesma missão, como diz Felipe, de sempre estender a mão ao necessitado, ao pequenino. Às vezes temos que tolerar o fraco na fé. Ou seja, continua ainda a nossa responsabilidade para com todos, inclusive financeiro. Tá bom? Então acho que é uma dica muito boa. E olha que nós estamos falando aí baseado no livro de Levíticos, que, como bem falamos no início, não ficou para a igreja, mas os princípios são muito bons e estão aí para que a gente não esqueça de ser humano, gente, de ser humano. Cuidado para não ser tão zeloso, né? E pela tua tradição você invalidar o mandamento de Deus. Exatamente. Outro ponto bastante anacrônico quando se lê Levítico é a questão da santidade, né? A santidade, quando a gente olha, muitas pessoas acreditam que a santidade é algo que, sei lá, deixar de pecar, usar certo tipo de roupa, né? Falando de denominações mais ligadas nos usos e costumes, tentar não pecar. Só que a santidade, no livro de Levítico, ela está sempre ligada a estar apto a realizar algum tipo de cerimônia, né? Em questão de mais estar puro, no sentido mais de estar habilitado, estar apto, né? E não no sentido de não ter pecado, né? De se separar de fato. O próprio termo também que é utilizado no Novo Testamento, em grego, é teleios, que é exatamente habilitado. Ou seja, a pessoa fica ali, faz isso. Ela está habilitada para um certo tipo de ritual ou sacrifício, né? E não no sentido de não pecar. A gente sempre olha e fala, nós temos que ser santo porque o Senhor é santo. Então acho que não deve pecar, e aí começa a criar pecados para, né, tentar manchar alguém. E não, a santidade em Levítico está ligada exatamente a isso, né? A cumprir certos requisitos para estar apto a realizar sacrifícios, e não um manual de regras que a pessoa deve fazer ou não fazer, como é tido hoje, né? Finalizando, eu acredito que eu finalizo com a mesma fala, um pouco parecida com a do início,
Alguém pode perguntar, irmão, e tal, a gente não pode ter esse monte de regra na igreja? Olha como Israel tinha. Irmão, reforço novamente a ideia de que era necessário aplicar a uma nação um conjunto estabelecido, bem estruturado, organizado de regras para tudo, irmão, para higiene pessoal, para o sacrifício que seria feito ao Senhor, quando, como, estações, como melhor plantar, porque uma nação estava surgindo. Isso não justifica você adotar isso para a igreja, certo? E é tentar aplicar isso no meio da igreja, transvestido de cristianismo. Nós não precisamos disso, na verdade, inclusive como bem falou o Felipe, você já tem tua cultura, tua nação, o teu modo de vestir, que nós temos aqui mesmo na nossa cultura, né, um modo de vestir prudente, né, seja homem, seja mulher, enfim, nós não precisamos ficar pegando aquilo que não é nosso, né, capturando aquilo que não é nosso. O livro de Levítico está ali para nos mostrar como o Senhor estrutura uma nação que vai chegar até o ponto ali do Cristo. Exatamente, são os meus votos também, entre aspas. É isso, irmão, esteja consciente do sacrifício de Cristo, entenda que cada livro tem o seu objetivo, né, tem o seu destinatário, né? E o livro de Levítico ele não tem como destinatário a igreja, muito menos o povo brasileiro, né? Não tente copiar Israel, a gente vai falar isso em outros livros também, né? Essa é a máxima aí desse Antigo Testamento todo quase. Então não tente copiar Israel, né? Além de fazer algo inútil, fazer às vezes até papel de bobo, você pode estar ferindo, né, outra cultura, da qual, né, deveria ter respeito como qualquer outra cultura. Então esteja consciente do Evangelho, busque, né, a Cristo e descansar, né, no seu sacrifício. Entenda, aprenda, conheça o livro de Levítico, mas não queira aplicá-lo na sua vida, né, porque senão você pode estar fazendo como Paulo escreveu, Paulo disse para Pedro, né, não aniquilo a graça de Deus, né, não faça vã o sacrifício de Cristo, né, que morreu por nós, pecadores, né, não sejamos insensatos como os Gálatas. Exatamente, irmão, não seja um Gálata, seja um bereano, procure sempre confirmar as escrituras se de fato é assim. Falamos bastante, te falamos aqui sobre como, mas sempre vai nos livros, perceba o contexto, entenda que não é para nós, mas é parte do aio, né? Como bem falou Paulo, do tutor que nos vai chegando até o ponto do Cristo. E aqui estamos, graças a Deus por isso. No demais, nós agradecemos aí a sua paciência, a sua audiência. Se você ouviu inteiro, se ouviu por partes, os episódios vão estar marcados aqui, né, no episódio, nos cards, para que você possa estar conferindo. Se não conferiu todos os EBcasts, eu acredito que tem algo ali edificante que vale a pena para você aprender e crescer. E deixa aqui no comentário, tem irmãos que comentam, tem irmãos que comentam às vezes achando, não, isso aí não precisa, desnecessário. Irmão, comente, a gente sabe assim, né, o que a gente precisa melhorar e o que a gente pode estar apresentando de novo também aqui para os irmãos. Na dúvida de irmãos, aqui no comentário já surgiram episódios, surgiram texto fora de contextos e até minicasts, né? Então continue a comentar aqui, agradecemos também por isso. Exatamente, siga-nos no Instagram, no YouTube, nas plataformas de áudio, Spotify, Google Podcast e agora no TikTok. Em breve nós vamos lançar o nosso primeiro episódio e vamos lançar, né, cortes, pílulas rápidas aí conforme fomos produzindo, melhor dizendo. E é isso, pessoal, aqui seu irmão em Cristo, Felipe Lopes. Agradeço a audiência e oro para que o Deus abençoe você e toda a sua família. Até mais. Amém. Que o Senhor te abençoe. E aqui seu irmão David Brito. Graça e paz.